Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6, conforme você for encontrando, vai ficando de pé. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que você anda com tanto papelzinho? Porque eu vou escrevendo, amado. Eu ainda não estou na tecnologia do celular, né? Minha mensagem ainda é na caneta, né? Mas, às vezes a pessoa tem essa facilidade. Se quiser depois presentear o pastor Natal, tá aí, ó. Se quiser dar um laptop, um iPad, um iPod, tudo eu recebo. Isso me faz lembrar rapidamente, desculpa deixar você, mas isso me faz lembrar quando a Andressa foi para o 2º grau, que ela estudava num colégio público, né? E aí ela, no colégio particular, eu conversei com ela, falei, deixa eu falar uma coisa para você, minha filha. Você vai para um colégio onde os filhos daqueles homens, daquelas crianças lá, daqueles jovens, eles vão dar aos seus filhos iPad, iPod, iPhone. Aí quando te perguntarem você tem, você fala, não posso, não peço, não tenho, né? A Andressa falou, tá pai, você quer ir assim mesmo? Quero. Por quê? Porque eu sabia que ia ser um choque de realidade. Mas eu preparei o quê? A mente da minha filha para uma realidade. Quando ela foi para a faculdade, eu também não tive medo de que minha filha saísse da presença. Por quê? Porque eu já tinha orientado. Agora é lógico, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente vai falando com ele para ele poder também cuidar, né? E glória a Deus que ele cuidou. Glória a Deus que ele cuidou. Amém? Filipenses capítulo 4, verso número 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for, que eu gostaria que você repetisse comigo, verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus da paz, aquele que traz uma paz que excede a todo entendimento, o Deus que cuida de nós, o Deus que blinda a nossa mente e que nos capacita a ter a mesma mente que Ele, a mente de Cristo. Nos abençoe, nos guarde, nos livre. Senhor Deus, cuida dos nossos pensamentos. Não permitam, Deus, que os nossos pensamentos sejam diferentes da Tua palavra. Por isso, Deus, que nós possamos nessa manhã sermos exortados, sermos recebidos de uma maneira, Senhor Deus, na Tua presença, do qual o Senhor venha nos tratar. Por isso, Senhor Deus, fique à vontade e que em nome de Jesus, toda seta, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor e que tentar tocar em nossa mente, seja agora guardado pelo capacete da salvação, o qual, Senhor Deus, nos dá conhecimento da parte do Senhor e nos deixa, Senhor Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos abençoe e nos guarde, Senhor Deus, e fala conosco, fique à vontade e que a Tua presença, Pai, tenha total liberdade neste lugar, porque esse lugar é Teu. Assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Paulo vai falar de algo que ele está cuidando, pensando, tratando em relação à sua mente, e é interessante que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Paulo está no lugar em que, teoricamente, a sua mente deveria estar, vamos dizer assim, amedrontada com os pensamentos de tudo aquilo que ele tenha passado ou teria passado, e mais ainda, o medo de saber que a morte era iminente,
a morte era algo que estaria perto para ele. Mas ele coloca de uma maneira em que ele vai trazer para nós que a nossa mente não pode andar em relação às circunstâncias. As circunstâncias poderiam não ser favoráveis para Paulo, mas ele tinha algo muito mais forte dentro dele do que as circunstâncias que ele estava vivendo, que era a certeza de que ele estava obedecendo, servindo e se relacionando com o Deus da paz. O Deus que fazia com que ele passasse por aquele momento, não achando que ele iria vencer com a força do seu braço, mas que ele sabia que, mesmo que ele não conseguisse superar as cadeias, ele estava em paz, porque ele sabia para onde ia. Ele sabia o que ele havia aberto mão para viver o quê? Para viver a presença e tudo aquilo que Deus tinha para ele. Então ele está ali num momento em que ele não deixa com que as circunstâncias, a cadeia, as lutas que ele estaria passando fossem mais fortes do que qualquer situação que ele sabia que tinha experimentado. Por isso que ele diz que para ele de nada servia aquilo que ele tinha recebido de conhecimento, porque o principal conhecimento era o conhecimento que ele tinha se relacionado com Deus, se relacionado com Jesus. Até porque, querido, a gente precisa lembrar que quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro no momento de perseguição, no momento em que ele estava indo contra pessoas que serviam a esse Deus. E aí ele coloca de uma maneira em que ele tem um encontro, é impactado pela presença do Senhor, e quando está ali dobrado o seu joelho, quando ele está ali caído diante daquela presença, ele entende que tudo aquilo que ele havia vivido deveria ter ficado e iria ficar para trás. Eu quero te dizer, querido, que quando você tem um encontro com Cristo, tudo aquilo que você viveu antes disso precisa ficar para trás. Precisa ser esquecido, e eu não estou falando de esquecido no sentido de que não lembre onde estudou, não lembra como viveu, não lembro da minha infância pobre, não é isso. É não permitir que a mente daquilo que você viveu, daquilo que você sofreu, daquilo que você passou, venha sobressair sobre hoje a mente de Cristo que você deve ter. Os pensamentos não devem ser em relação àquilo que você sofreu, mas tem que ser e deve ser em relação ao pensamento daquilo que Deus tem como promessa para você. Paulo viveu tempos anteriores bons. Eu não pense que vocês, porque Paulo era perseguidor, ele reclamava disso, não. Paulo vivia coisas boas. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele recebia conhecimento. Só que todo o conhecimento que ele recebeu não se comparava à experiência que ele tinha tido com o Senhor. Todo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você passou. E quando eu falo isso, a maioria de nós, sabe o que é que vai pensar? Vai pensar nas surras dos pais, vai pensar na violência que sofreu, vai pensar e vai lembrar de situações de bullying, porque a nossa mente, naturalmente falando, ela tem vamos dizer assim, a tendência de pensar coisas más, coisas ruins. Se você pensar, na infância do meu filho, talvez você não lembre dele correndo, dele dando os primeiros passos. Sabe o que é que talvez você lembre? Porque eu fiquei no hospital com ele 15 dias. Porque eu passei um tempo em que ele teve uma febre. Porque quando, não é isso? Quando alguém vai engravidar, você fala assim, se prepara porque você não vai dormir. Eu, particularmente, não posso dizer isso. Minha filha dormia mais do que a gente ainda. Até hoje, ela, graças a Deus por isso. Né, minha filha? Graças a Deus, puxou ao pai. É isso, amado. Porque a gente precisa ter isso.
Né? Eu estava conversando com a Carol, antes da Carol, falei assim, Carol, em nome de Jesus, Pedrinho vai dormir, que é uma benção. E glória a Deus, ele dorme. Por quê? Porque ela entendeu que aquela palavra, ela não podia ficar com os pensamentos. É lógico, sabemos que criar um filho, que ter uma criança na família, requer cuidados, requer questões naturais, né, que você precisa abrir mão de algumas coisas, mas não significa dizer, agora acabou a minha vida. Não, você continua vivendo, só que agora com maior alegria, com maior prazer. Coisa boa é ser vó, né, pastora? Né, pastor Pedro? Então, e é isso, porque nós precisamos entender que é a realidade, amado. Nossa mente precisa pensar, lembrar e achar coisas positivas dentro de nós. Por isso, eu falei aqui, o que você tem assistido? O que você tem ouvido? Porque se você ouvir coisas boas, certamente a sua mente vai pensar coisas boas. E o que é melhor que você pode pensar? A palavra de Deus. Por isso a gente fala, leia a palavra. Porque se eu leio a palavra, e a Bíblia ainda diz mais do que ler a palavra, a Bíblia diz assim, medita nela de dia e de noite. Tanto o salmista quanto o Senhor fala com Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? O que o Senhor estava dizendo para Josué? Você vai precisar lembrar do que eu tenho de promessa para você. Porque se você não lembrar das promessas que Deus tem para você, querido, sabe o que vai acontecer? Você só vai pensar em coisas más. Se você só vai pensar em coisas negativas. Mas em nome de Jesus, querido, não pensa desse jeito. Não pensa negativo. Eu, particularmente, sou uma pessoa, e eu não estou falando aqui de positivismo, de uma ideia de que eu tenho que pensar, vou para a caixinha de promessa, porque lá só tem coisas boas. Não. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou animado, sou uma pessoa alegre por natureza. É minha característica, né? Só perco talvez para a Palominha, que a Paloma é. Mas nós somos alegres, né, Paloma? Glória a Deus. Por quê? Porque eu penso sempre na coisa do lado bom. Mesmo quando as coisas às vezes são difíceis, eu falo, mas vai dar certo. Amado, não pense vocês que eu não tenho problema. Eu tenho. Tenho lutas? Tenho. Mas nada disso me tira o sono. Em paz eu me deito, em paz logo pego no sono. Por quê? Porque eu não deixo que aquilo fique remoendo a minha mente. Eu falo para a pastora Cris, às vezes ela fala assim, eu não consigo, minha filha, peça, esquece. Ela fala assim, como eu consigo? Eu falei, esquece. E como você esquece? É não concentrando na mesma coisa. Eu falo, eu não tenho como resolver, tenho metas. Eu não tenho como resolver dormindo, amado. O Senhor vai me dar um insight, eu vou lembrar de um cliente. Não, Ele que me dê no sono. Porque eu não vou ficar perdendo meu sono para ficar pensando o que eu vou fazer. Eu sempre falo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Eu aprendi aqui que o Alan pregou sobre o Ney, né? Que, o Senhor me bota o cliente, que eu possa ter sabedoria. Eu aprendi essa oração, amado, peguei para mim. Falei, Senhor, que eu possa ter sabedoria, que o Senhor coloque os clientes certos, porque o Senhor sabe daquilo que eu tenho como meta. Mas se o Senhor também não quiser que eu bata, eu sou assim mesmo. Está nas tuas mãos, eu não estou preocupado. Porque a minha preocupação não tem que ser aquilo que vai me trazer problema, tristeza, dor na cabeça. Dor de cabeça, mas glória a Deus, é uma coisa que eu não lembro de ter. Quando eu tenho, eu fico até preocupado. O que está tendo de cabeça aqui? Dor? Porque eu não deixo, sabe, aquelas coisas de pensamentos ficarem. Lutero falava, né, que você pode até permitir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça ninho. É a mesma coisa, minha mente, meu amado, só pensa em coisas boas, positivas. Se acordei no dia seguinte, acordo bem, né? Tem gente que tá no trabalho e chega ainda com a cama arrastando, para meu filho, você acordou. Parece que arrasta o pé, parece que está andando, parece que está arrastando os pés. Falei, é o Michael Jackson andando, né? Amado, você e eu temos que ter a mente de Cristo.
Eu não estou dizendo que eu penso que a minha mente é perfeita. Não, eu estou colocando para você uma realidade. E te incentivando e te chamando a viver a promessa que Deus tem para nós em 2026. E ainda a promessa do que Ele tem para fazer esse ano ainda. Ainda há tempo do Senhor fazer muitas coisas esse ano em nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso. Sabe? Nós precisamos cuidar desse detalhe. A Bíblia vai nos mostrar grandes detalhes com relação a isso. Olha o que diz para nós no verso 12 e 13. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Olha essa palavra, experiência. Ou seja, eu experimentei aquilo que Deus tem para a minha vida. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí nós sempre temos esses versículos. Está lá na caixinha de promessa. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquecemos o verso anterior, que diz que sabemos passar a luta. Será que sabemos? Será que sabemos passar dificuldade? Precisamos pensar nisso, querido. Nós sabemos que o mal do século é depressão, são as doenças mentais, né? E, na verdade, nós não chamaríamos nem de doenças mentais, chamaríamos de doenças emocionais. Quando a Roseli estava aqui falando da capelania, um dos segredos da capelania é a empatia. É eu ouvir a pessoa na hora da sua necessidade, na hora da sua dor. Eu lembro que quando nós fizemos capelania, foi algo que ficou muito marcado. Como eu preciso saber ouvir. A capelania, lá na hora do cemitério, a capelania na hora do hospital, na hora de uma tragédia, de um desabamento, ela é muito evidente. Mas, por exemplo, só para dar um spoiler, dar um incentivo a você querer fazer capelania, existe hoje uma capelania empresarial, porque o empresário precisa e a equipe precisa ser motivada. Só que quando você é um capelão e a capelania não tem a especificidade da questão dos evangélicos, né? Lógico que nós fazemos dentro de uma ideia evangélica, mas a capelania é você ouvir a necessidade. E muitas das vezes você vai ouvir e não vai ser diretamente daquilo que você vai falar. Você não vai pregar a palavra. Só que você tem Cristo dentro de você. A sua mente é de Cristo. E automaticamente você vai fazer como Paulo. Olha para mim, eu tenho paz no momento da dificuldade. Olha para mim, eu tenho paz no momento da luta. Olha para mim, Paulo está chamando a responsabilidade. Por isso é que Paulo diz, sede meus imitadores, porque Paulo tinha esse entendimento daquilo que ele conseguia fazer. Ele não se sentiu super-homem, não. É porque em todo momento ele sabia que ele dependia de Jesus. Eu e você também precisamos ter isso. Ter a ideia e o entendimento de que nós precisamos de Jesus. E a gente coloca sobre depressão, sobre doenças emocionais. E eu coloquei aqui ansiedade, excesso de futuro. Isso é eu, Alexandre, falando, excesso de futuro. Não vi esse lugar nenhum, eu que falo. Aí eu fui para o que é escrito, né? Por aí. É uma reação natural de preocupação e medo diante de desafios, mas se torna um transtorno quando é excessiva, contínua e interfere na vida diária, gerando sintomas físicos e mentais. Eu resumi, né? Excesso de futuro. Mas, quando eu fui ler, é exatamente isso. É quando eu acho que eu consigo resolver o amanhã. É quando nós estamos aqui, ao invés de estar com a expectativa do que Deus vai fazer, diante dessa mensagem, cuidar da nossa mente, eu já estou pensando no problema de amanhã. Eu já estou pensando no que vai acontecer. Não, amado. Pensa que o Senhor é contigo nesse problema.
Pensa que o Senhor estará te ajudando, te orientando, através do Espírito Santo, te dando sabedoria, discernimento, para você agir de maneira correta. Por isso que nós precisamos ser tratados. Por isso que ninguém pode cuidar de ninguém sem antes ser cuidado. Isso, quando a gente aprende, quer seja na capelania, quer seja na psicanálise, quando a gente estuda, a gente aprende. A gente é obrigado a fazer a capelania, na capelania tem que fazer estágio, né? E a gente também tinha que fazer estágio quando a gente aprendia na psicanálise. Porque eu precisava ouvir as pessoas, mas eu também precisava passar pelo psicanalista. Por quê? Porque eu também precisava colocar diante dele as minhas lutas, as minhas dificuldades. É quando a minha mente é uma mente diferenciada, né? Nesse aspecto, que eu falo, o pastor está aqui de prova. Ele falava assim, você veio de rosa porque seu inconsciente está pensando no rosa. Eu falava, meu inconsciente chama-se Cristiana, que é que passa a minha roupa. É a verdade. E ele ficava, né, pastor Pedro? Ele ficava, você tem jeito. Eu falei, não. Você é muito alegre, você deve ter muitos problemas, muitos traumas guardados. Eu falei, meu querido, meus traumas estão todos esquecidos no mar do esquecimento. Passei, mas soube passar, amado. Ontem eu estava com a minha mãe, e aí eu estava falando com ela, mostrando algumas frases que se falavam antigamente, né? Na volta eu compro. Quem é que não ouviu isso? Né? Aí minha mãe, essa eu falei muito. Eu falei, mãe, eu sei disso. A minha filha também sabe disso. Na volta. Só que, olha só como é que você vai passando. Eu ouvi isso, na volta eu compro. E a gente voltava por outro caminho. A minha filha eu já ensinava, aí ela falava assim, minha filha é muito boazinha, mas glória a Deus pela minha filha. Ela falava assim, pai, quando o Senhor puder, é porque eu só pude depois de grande, né? Por isso é que os presentes dela hoje são maiores, são mais caros, né? Ela sabe disso, bem mais caro, porque eu não podia às vezes voltar na boneca, eu não podia comprar a boneca naquela época, mas hoje ela tem alguns brinquedinhos que ela gosta, né? Ela sabe. Então, amado, é essa questão que nós precisamos entender. Nós não podemos deixar que a nossa mente nos atrapalhe a viver o melhor que Deus tem para nós. Eu não estou dizendo que o melhor de Deus está por vir, até porque o melhor de Deus Ele já enviou para nós, que é Jesus Cristo. Mas eu estou dizendo que vamos viver com o melhor que Ele nos deu, que é Jesus. Vamos viver, amados. Vamos saber que Deus tem grandes coisas para nós. Então, precisamos entender isso. Olha o que vou repetir aqui o verso 8, que diz assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, precisamos fazer que a nossa mente pense em coisas boas, aquilo que vai ser positivo. Sabe aquela coisa de que eu não vou fazer um comentário se isso não vai trazer boa fama para a pessoa, né? É aquela questão, para que eu vou falar? Para que eu vou fazer alguns comentários que vão fazer com que, às vezes, você não tem nenhum problema com alguém. Aí chega alguém e fala assim, pastor Pedro usou um empreendedor, e eu também estou, né? Eu também estou de empreendedor. Não, amado, mas empreendedor do pastor é feio. Aí alguém vem e fala assim, pastor é de empreendedor, coisa antiga. Amado, aí você não tinha nenhum pensamento com relação a isso. Aí você começa a pensar. Toda vez que você vê o empreendedor do pastor Pedro, você fala assim, coisa feia. Por quê? Porque você ouviu. Né? Eu posso falar do empreendedor porque eu também estou usando, né, mano? Então, estou aqui fazendo um comentário, mas é real. Às vezes, nós nos preocupamos muito com aquilo que as pessoas estão falando, quando, na verdade, precisamos cuidar do que estamos falando. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem um conselho para nós em Provérbios 23, 7. Olha o que a Bíblia diz para nós. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, como você pensa, assim é. Você, amado, pensa coisas às vezes de outras pessoas por influências. O que é que você tem ouvido falar de Jesus? Você tem que ter boas influências.
Porque senão você vai ouvir aí pessoas, como outro dia eu ouvi, que Jesus pecou. Há poder no nome de Jesus. Por quê? Porque é um ex-cristão que aí, sabe, quando a pessoa quer radicalizar, eu não quero mais seguir, aí eu vou e radicalizo. Há poder no nome de Jesus. Já pensou, vou ficar com aquela palavra, é mesmo, eu só vou pensar assim, porque o que ele falou tem verdade nisso. Há poder no nome de Jesus, não tem poder, verdade nenhuma. Não é a verdade. Ele falou, mas não é verdadeiro. É a fake news. Mas ele fala. Precisamos, amados, pensar de maneira positiva, mas pensar de maneira correta. Pensar como realmente é. Pensar numa maneira em que nós vamos não permitir que os maus pensamentos fiquem em nós. Muita gente acha que período de Natal é um período que tem um espírito de tristeza. Há poder no nome de Jesus. Ah, não! Eu fico triste, sabe? É um momento melancólico, aquela musiquinha. Não, não é isso, não. Eu não posso permitir que esse pensamento venha sobre mim. Eu preciso pensar, sabe o quê? Sabe o que o Natal significa? Lembrar que Jesus nasceu. Lembrar que ele veio a esse mundo em carne. Confessar que ele veio a esse mundo, passou por todas as lutas, sofreu, morreu, mas ressuscitou. E no terceiro dia, quando ele ressuscita, ele vence a morte. É isso que eu tenho que pensar. Natal é para eu lembrar de que Jesus nasceu, querido. De que é positivo. De que é verdade. Amém? Nós precisamos, querido, colocar a nossa alma e blindar a nossa mente. Romanos 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, ou seja, não se conforme com aquilo que você tem visto aí fora, não se conforme com aquilo que você tem ouvido, em todas as áreas, mas transformai-vos, ou seja, presta bem atenção nesse detalhe, mas transformai-vos, ou seja, é algo que eu faço. Transformai-vos é algo que eu realizo, que eu me esforço para fazer, porque não é o Senhor que vai transformar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele diz, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu começo a lembrar daquilo que Deus tem para mim. Daquilo que a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei para te dar o fim que desejais. Mas eu é que sei. Você imagina, querido, quando Davi está ali enfrentando Golias, no natural, todos achavam que Davi iria morrer. Mas na mente dele, ele falava assim, olha, não tem como errar, é muito grande. No natural, os outros diziam assim, vai ser esmagado. Mas o que Davi fala? Ainda hoje, o Senhor vai me entregar a cabeça nas minhas mãos. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, podem achar o que quiserem, mas a minha mente já foi condicionada a me relacionar com Deus de vitória. Há um Deus que vai me fazer vencer o gigante, que vai me fazer vencer a enfermidade, que vai me fazer vencer a tristeza, que vai me fazer vencer todas as lutas que eu tenho. E isso se torna o quê? Fé. Quando eu consigo pensar de maneira positiva, de maneira correta, conforme a palavra do Senhor, isso é transformado em fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem e convicção daquilo que o quê? Eu tenho pensado, do que eu estou esperando, daquilo que eu acho que vai acontecer. Se fé é essa certeza, amado, significa dizer que eu não posso ter dúvidas. Não posso achar que talvez, não. Eu penso corretamente conforme a palavra do Senhor, então isso acrescenta em mim fé.
E a fé vem como? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha como é que tudo se liga. Olha como é que vira um conjunto de atitudes. Então eu preciso começar a deixar a minha mente ser tratada. Porque senão, amado, a gente estava conversando há um tempo atrás, né? Quando a gente não pôde mais participar do retiro, a gente falava assim, o que a gente vai fazer no carnaval? Vamos ter que fechar as crianças, os jovens em casa, guardar, fechar tudo e viver dentro. Não. Nós íamos para o retiro, era uma bênção. Que isso rapidamente volte a acontecer em nome de Jesus, que a gente tenha condições para isso. Mas, enquanto isso, eu tenho que dizer assim, jovens, vocês já estão preparados, já venceram, já estão com a mente blindada, vocês não precisam se preocupar. Vocês vão, se vocês passearem, vão escutar algum barulho de batuque, vão escutar algumas coisas, mas não precisa mover o seu corpo, não. Seu corpo agora é de Cristo, você agora tem a mente de Cristo, você vai dizer assim, nada disso é mais importante do que as experiências que eu tenho tido em Cristo Jesus. Você precisa trabalhar isso, querido, em nome de Jesus. Então você transforma a sua mente. Você diz assim, olha, mente, você precisa pensar conforme eu creio que é. Eu preguei quarta-feira sobre Caleb. Todos falaram o quê? Olha, são gigantes, são dificuldades, a gente não vai conseguir vencer. Mas o que acontece? Esses homens falavam, mas traziam os frutos na mão. Olha só como é que é contraditório. Eles falavam da dificuldade, mas esqueceram que Deus permitiu que eles entrassem na terra, pegassem do fruto e trouxessem os frutos para que todos vissem e soubessem que Deus que prometeu é fiel para cumprir. Então Caleb fala o quê? Ei, para tudo. Subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. É isso que eu e você temos que pensar. Quando vier qualquer problema, querido, você tem que dizer, ei, para aí. Eu vou subir e possuir e conquistar tudo aquilo que Deus me prometeu. Em nome de Jesus. Precisamos, amados, viver essa experiência com Deus. Amém? Porque a gente precisa ter esse entendimento. Lembra que eu falei? Eu que sei que pensamentos, Deus é que sabe que pensamentos tem para você. Pensamentos de vitória, pensamentos de paz, pensamentos de que você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Porque você tem a mente de Cristo. Isso significa que você pode pensar, que você pode... Eu não estou dizendo que nós somos Deus, que a gente agora pode ver o futuro. Não, estou falando que nós podemos pensar. Como é que Deus pensa? Pensamentos de paz. Eu preciso pensar coisas de paz para a minha casa. Pensamentos de bênção. Pensamentos de vitória. Em nome de Jesus, querido. Porque aí, a minha boca vai falar o quê? O que o coração está cheio. Abra, por favor, Mateus 12, verso 34. Raça de víboras. Olha só, o céu está rasgando ali, né? Aqueles homens podiam falar assim, o quê? Eu vou meter o pé também. Como poder falar coisas boas sendo maus? Ou seja, como é que eu posso ministrar se eu só vejo coisas que não são agradáveis ao Senhor? Aí ele vai falar assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração quer coisas boas para você, certamente eu vou falar assim, olha, vai dar certo. Você vai vencer esse problema. Você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai passar por esse obstáculo. A porta vai ser aberta. Por isso que a gente orienta, né, ter cuidado com o que fala com as pessoas, porque tem muita gente que não tem esse pensamento. Mas eu lembro bem, isso assim, vão mais de 20 anos de caminhada junto com o pastor Pedro. Pastor Pedro passando uma luta naquela época que só Jesus, né? Eu não vou aqui abrir um comentário porque o testemunho é dele, mas eu lembro de um Natal que foi bem difícil, né? Talvez o primeiro Natal que a gente passou junto, em que o pastor menciona uma situação bem inusitada, mas é interessante como todas as conquistas que nós tínhamos, o pastor Pedro sempre estava alegre.
Ele passando uma luta e a gente contava um testemunho e o pastor se alegrava. Eu lembro que na época não tinha, só o pastor Pedro era formado em nível superior na igreja naquela época. Eu vou repetir, só o pastor Pedro tinha nível superior naquela época, ninguém tinha. E o pastor falava assim, nós tínhamos muitas enfermeiras, de glória a Deus pelas enfermeiras, porque a enfermagem é o braço, né, o que trabalha realmente. Mas o pastor Pedro falava assim, nós vamos ter muitos doutores na igreja, porque alguns enfermeiros vão se tornar doutores. Ele se alegrava com as conquistas, né? Lembro que quando eu fui levar o pastor Pedro para ver o apartamento que na época eu comprei, pastor Pedro, até hoje, agora ele conquistou, né, uma casa própria, mas ainda não é que ele mora, mas vai ter em nome de Jesus daqui a pouco. Mas não é essa questão de conquista, é só questão de mostrar a alegria. O pastor se alegrava quando entrou no apartamento que eu comprei, como se fosse dele. Ele pulava, ele falava, tem isso aqui? Meu Deus, mas tem isso aqui? Porque a alegria do pastor era real. E não mudou em nada, que há pouco tempo nós levamos ele para a conquista da Andressa e ele se alegrava e mostrava, se alegrava e falava, meu Deus, tem isso, tem mais isso e mais isso. Por quê? Porque nós precisamos nos alegrar com a vitória. Porque a minha mente, o meu coração não pode ser um coração egoísta, não pode ser um coração fechado, achando que tudo gira em torno de mim, não. O evangelho é em torno de Cristo. A vida nossa é em torno de Cristo. Só que nós somos cristocêntricos. E aí o Senhor, por misericórdia, nos permite conquistar algumas coisas, né? A vitória dele, a conquista é dele, mas a alegria é nossa de poder participar. Em nome de Jesus. Amém? Então o coração tem que estar cheio de coisas boas. Traga palavras positivas. Eu soube que a pastora pregou uma terça-feira aí, ó, não sei se foi no fechamento ou se foi na outra, sobre algo parecido, né, que a gente precisa ter cuidado para não falar nada do irmão, né, e até eu brinquei com a Jordinha falou assim, olha, a pastora acabou de falar, mas eu não estava lá, Jordinha. Aí eu falei assim, Jordinha, presta bem atenção, eu tenho que falar isso para você, porque meu coração se alegra com isso. Aí ela, porque é isso, amado. Se alegre com as conquistas, se alegre com as vitórias do irmão. Nós precisamos entender que tudo que a Bíblia tem de promessa para nós, tudo que a Bíblia diz que nós podemos fazer, tudo que a Bíblia diz que aonde nós vamos conquistar, nós vamos fazer. Por quê? Positivo? Não, porque o Senhor é conosco. Ele disse algo e você precisa ficar com isso. O Senhor colocou no meu coração quando eu estava lendo agora isso. O Senhor colocou algo no meu coração para dizer para você agora, conforme diz os nossos amigos, desceu fresquinho. Ouça isso, você tem uma promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa que Deus tem para nós. Ah, mas eu não vejo meu filho na presença do Senhor. Não, você vai declarar, o meu filho é do Senhor, a minha filha é do Senhor, a minha casa é do Senhor. E em nome de Jesus você vai ver, amado. Em nome de Jesus, porque você está declarando a palavra de Deus. Então, na sua mente, você já vê aquilo que os olhos não veem ainda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, querido, casamentos restaurados. Eu declaro, que, em nome de Jesus, filhos na presença do Senhor. Eu declaro, em nome de Jesus, portas abertas. E eu não estou falando isso para te agradar, eu estou declarando a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Então eu preciso falar, declarar, né? Porque eu não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido. E o que é que você tem visto? Ah, Deus só curava no passado? Não, nós ouvimos um testemunho há pouco tempo aqui da Isabela. Nós ouvimos, amado. Nós vimos quando a gente olha para a Luísa. Nós vimos e ouvimos o testemunho acontecendo diante dos nossos olhos. E aí você acha que Deus parou de operar? Então você precisa confiar que o teu milagre também vai acontecer.
que a tua bênção também vai chegar, que a tua conquista também vai chegar até as tuas mãos, que você vai fazer como Caleb, ver o fruto na mão e dizer, eu vou entrar, vou possuir, e essa fruta aqui que hoje eu trouxe, não vai passar de lembrança daquilo que eu vou comer e beber muitas vezes. Era isso que Caleb estava dizendo. Por isso que quando Caleb lá na frente diz, olha, Josué, lembra do que o Senhor me prometeu? Olha, se ele me prometeu e ele é fiel para cumprir, mesmo hoje com 85 anos eu vou ter força para vencer o gigante. Depois ouça a palavra que eu preguei na quarta-feira. Porque o gigante, querido, quando a gente lembra de gigante, a gente só lembra de Davi. Caleb venceu o gigante e depois venceu os 3 filhos deles. Sabe por quê? Porque não tem gigante que possa ficar de pé diante da presença do Senhor. Não é diante da tua presença e da minha, não. É diante da presença do Senhor. É Ele que derruba o gigante. É Ele que te faz acertar a pedra. É Ele que te dá a vitória em nome de Jesus, querido. Precisamos entender que os pensamentos maus geralmente vêm daquilo que vemos, daquilo que lemos, daquilo que ouvimos, mas também daquilo que nós passamos. E é natural, volto a dizer, pensar nessas coisas de maneira triste. Mas nós precisamos olhar e dizer assim, olha onde o Senhor me colocou. Lembra de José? José viveu muitas coisas e quando o pai dele morre, os irmãos vêm até ele e falam assim, olha, por favor, não nos mate, não nos maltrate, porque nós fizemos você passar isso tudo, nos perdoa. E José falou assim, ei, o que é isso? Se vocês acham que vocês que provocaram isso, tudo era plano de Deus. O projeto de Deus não é como eu olho, não. Olha, se ele prometeu, ele falou que tinha que ser dessa forma, amém. Mas eu não vou maltratar vocês, não. O que vocês fizeram é ser instrumentos para que Deus fizesse o que ele tinha como projeto. E aí o que Deus fez? Criou algo que não existia. Colocou José como governador. Não existia esse cargo, amado. Vai procurar antes disso, não existia esse cargo. Sabe o que significa? Que Deus cria, abre a porta que tiver que abrir, faz gerar o que puder ser gerado, aonde não tem nada, porque Ele tem poder para fazer. Em nome de Jesus, Ele tem poder para fazer. Em nome de Jesus, querido, creia nisso. Glória a Deus. Existe, amado, muita gente que perde ou usa tempo diante de jornal, diante de TV, diante de internet, mas só notícias ruins. Né? Eu falo até, a pastora Cris, eu falo assim, eu vejo o filme, às vezes eu vejo o filme 10 vezes, porque para mim nada daquilo fica na minha mente. Eu vejo o filme e lembro mais ou menos assim, espaçado. Por quê? Porque aquilo ali para mim é entretenimento, aquilo ali é um momento de distração. Aquele o protetor já vi 300 vezes. O protetor 1, o protetor 2, o protetor 3. Já estou mais do que protegido pelo... É um tipo de filme que eu gosto. Mas eu vejo como se fosse a primeira vez. Sabe como se fosse a primeira vez? Não tinha um filme desse? Se eu ver agora, eu não lembro nada, eu vou ver como se fosse a primeira vez mesmo. É isso, sabe por quê? Porque eu não deixo ocupar a mente com aquilo que não vai me trazer nenhum benefício. A Bíblia diz para nós olharmos para as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto. Sabe, eu vejo dessa forma, porque eu não deixo mesmo nada pensar de maneira que venha tirar a minha paz. Existe, eu já contei esse testemunho que o médico fala que numa experiência, dentro de um experimento, eles colocaram um homem que estava condenado à morte e disseram que ele iria morrer, queriam cortar o seu pulso e que ele iria morrer de maneira bem devagar, para lembrar de tudo aquilo que ele tinha feito. E vendaram os olhos dele e colocaram ele num soro, e enquanto ele ali fechado, fingiram que cortaram o pulso dele, preste bem atenção, fingiram, e ele ali parado, e ali abriram o soro.
E conforme o tempo, eles iam lá e fechavam um pouquinho mais o soro, ou seja, o soro caía mais devagar. Mas não tinham cortado ele. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Porque ele acreditou que aquele sangue, aquele soro era o sangue dele, que estava sendo esvaído, ele achou e morreu. Por quê? Porque a mente dele pensou de maneira que ele estava morrendo. Tem muita gente assim dentro da igreja, pensando que está tudo acabado, que não vai dar mais certo, porque as coisas não estão acontecendo. Há poder no nome de Jesus, querido. Você tem a mente de Cristo. Você foi blindado, tratado, chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Para dizer que a tua vida vai glorificar o nome do Senhor. É para isso que você foi criado, para a glória de Deus. Você precisa ficar com isso na sua mente, no seu coração. Você foi criado para a glória de Deus. E se você foi criado para a glória de Deus, certamente você não é um engano, você não veio por acaso, você não conheceu Jesus por acaso, não. Você tem e foi chamado para viver experiências com esse Deus tremendo. Não deixe que a sua mente seja dominada por coisas ruins, por coisas más. Em Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça. Abra, por favor, Abacuque 3, 17 e 18, que eu quero que você leia, porque quando você lê, ajuda a fixar. Abacuque 3, 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Deixa aí. Ou seja, se tudo der errado, se nada estiver dando certo, se você está próximo de virar um ano e não sabe nem como vai conseguir fechar esse ano, que não sabe como vai conseguir pagar as coisas, que não sabe que se vai conseguir vencer algum tipo de enfermidade. Olha o que a Bíblia diz no 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Você pode aplaudir esse Deus? Você pode agradecer e glorificar a Deus? Você pode se alegrar nesse Deus, ainda que as coisas não pareçam favoráveis? Abacuque está fazendo ali uma oração, dizendo assim: olha, ainda que não dê nada certo, ainda que as coisas aconteçam de maneira contrária, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu preciso ocupar a minha mente com as coisas do alto. Eu preciso declarar que meu filho vai vencer, que meu esposo é do Senhor. Eu preciso declarar que o momento que eu estou passando de dificuldade financeira vai passar. Eu preciso declarar que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Querido, nós passamos lutas em cima de lutas. Nós precisamos vencer. E eu posso falar isso de uma maneira muito clara. A minha mãe, há um pouco mais de um ano, passou uma luta muito grande em relação à coluna, a ponto da minha mãe uma pessoa que você não vê ela reclamando de nada. E minha mãe estava com tanta dor que ela pedia a morte. De tanta dor. E da mesma maneira que a doença veio, a doença foi embora. Amém? Mas a vida continua. E hoje a minha mãe tem um outro problema. Para quem não sabe, minha mãe está com câncer de mama. Mas em nenhum momento ninguém me viu desesperado. Lá no trabalho as pessoas perguntam para mim: Alexandre, tua vida continua a mesma? Eu falei: eu continuo crendo, confiando que o mesmo Deus que curou a minha mãe de um problema de coluna sem explicação para os médicos, ao ponto dos médicos perguntarem: a senhora anda? Essas eram as perguntas que os médicos faziam quando viam minha mãe. A senhora anda? A minha mãe: eu ando, glória a Deus.
E agora eu vou dizer, a minha mãe vai ser curada em nome de Jesus, porque eu não vejo a doença como algo, mas muita gente morre de câncer. Não, eu vejo a doença no caso de dizer, o nome do Senhor vai ser glorificado e vai tocar no meu irmão, vai tocar na minha irmã, vai tocar na minha família, de maneira que eles vejam que Deus não mudou. É isso que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que crer, é nisso que eu tenho que agir. Ainda que a figueira não floresça, ainda que ela passe pela cirurgia, passe por tudo aquilo que ela tem que passar, todavia eu continuo crendo que Deus continua operando. E é assim que eu tenho que viver, querido. É assim que eu tenho que confiar. Para a gente fechar, eu vou voltar no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, tudo que é real, tudo que é correto, tudo que é respeitável, ou seja, tudo que é nobre, é digno de respeito. Eu posso falar porque é algo santo, é algo correto, de respeito. Correto, ou seja, pensamento dentro da vontade do Senhor, que é puro, que é justo, que é puro. Ou seja, eu tenho que saber onde minha mente vai estar. Tudo que é amável, ou seja, eu tenho que falar coisas boas para os irmãos. Eu tenho que falar coisas positivas para as pessoas. Tudo que é de boa fama, ou seja, se o que eu vou falar a seu respeito vai trazer com que a pessoa veja você como alguém de Deus ou não. Se não é, sabe o que eu faço? Eu trato no particular. Eu trato no pessoal. Vamos tratar aqui, vamos corrigir, vamos tratar esse detalhezinho aqui. Né? Eu não posso viver de fofoca, eu tenho que viver de correção, de boa fama, de algo excelente, ou seja, algo que é conforme a moral de Deus, porque isso aqui são como se a gente estivesse falando dos atributos de Deus, das questões com Deus, digno de louvor, ou seja, se é algo elogiável, se é algo que o nome do Senhor vai ser glorificado, nisso eu penso, nisso eu ocupo o meu pensamento, nisso eu coloco a minha esperança, a minha confiança. E aí no verso 9 diz assim para nós: o que também aprendeste e recebeste, ou seja, vocês ouviram, aprenderam e receberam nessa manhã, e viram, isso praticai, pratiquem essa palavra. Mas eu já ouvi hoje, chegar em casa, ouve novamente, durante a semana, ouça novamente, pegue, ocupe um tempo, eu vou ver um filme do pastor Alexandre pregando, vou ver um filme daquele homem que está contando lá, ouça a palavra, isso praticai, e olha o detalhe, e o Deus da paz será convosco, o Deus da paz estará contigo, porque Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É nos dias bons e é nos dias maus, porque Deus não muda. Vamos ficar de pé, querido.